Pai, Senhor, irmãos, tudo bem? Graças a Deus, mais um dia, vamos fazer a leitura do Evangelho de João, irmãos. Hoje eu estou sem o computador, acabei esquecendo meu computador na casa da minha mãe, então eu tô sem aqui a transmissão junto com a Bíblia, amém? Mas vamos fazer aí a leitura do Evangelho de João. O capítulo hoje é o capítulo 9 e o capítulo 10, amém? Então eu quero orar com os irmãos também, para a gente estar já lendo, né? Fazendo essa leitura um pouco comentada. E certamente Deus, com a sua palavra, irá nos abençoar. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã eu quero agradecer ao Senhor pela tua graça e pela tua fidelidade. Pedir que o Senhor venha nos abençoar, derramar sobre nós a porção do teu Espírito, nos iluminando e nos capacitando, Jesus, para fazermos a tua obra, fazermos a tua vontade. Pai, nos ajuda esta manhã, para louvor e glória do teu nome. Amém. Amém, irmãos? Vamos ler o Evangelho de João, o capítulo de número 9, irmãos. E eu vou aqui por partes, amém? Para a gente ir pegando o texto bíblico. Verso 1. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nem uma coisa, nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-lhe nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, e outros diziam: não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou em meus olhos e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. E eu fui e lavei, e agora posso ver. Onde está esse homem? Perguntaram. Eu não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou a terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido, e ele respondeu: ele colocou terra com saliva em meus olhos, e depois que eu me lavei, passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram: mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego: o que você diz desse homem que o curou? Ele deve ser profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e estava curado. Por isso mandaram chamar os pais deles e perguntaram: ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora, nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Pergunte a ele. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois estes haviam anunciado que, se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram: ele tem idade suficiente, perguntem a ele. Então, pela segunda vez, chamaram o homem que havia sido cego e disseram: Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa sei: eu era cego e agora eu vejo. Mas o que ele fez? Perguntaram. Como ele o curou?
Eu já lhes disse, exclamou o homem. Vocês não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulo dele? Então eles o insultaram e disseram: Você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. Você nasceu inteiramente pecador, disseram eles, e quer ensinar a nós? Então o expulsaram da sinagoga. Amém, irmãos. Vamos pegar esse primeiro parte aí do capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 34. Olha que interessante que é, irmãos, essa leitura que acabamos de fazer. Jesus vem, tá passando pelo caminho, ele avista um homem cego, os seus discípulos olham aquilo lá, vê que ele é cego, perguntam para o mestre, perguntam para Jesus: Jesus, quem pecou aí, né? Quem que está errado aí nessa situação? Porque, nasceu cego, será que foi ele que pecou? Será que foram os pais deles que pecaram? Aí Jesus, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele, ou seja, a glória de Deus se manifestasse nele. Irmãos, naquela época tinha o costume de acreditar que se a pessoa nasceu com deficiência, se a pessoa nasceu deformada, defeituosa, há um pecado, né? Porque acreditam que todo pecado tem uma consequência grave, tem uma consequência que vai de qualquer forma se manifestar. E no pensamento dos judeus antigamente era até pior, porque diziam eles que a criança ainda no ventre da mãe podia pecar. Então se Deus concedeu puro, né, lindo, perfeito, mas o feto pecou dentro da barriga e por isso veio, né, essa deficiência. Outros dizem que são pecados dos pais, né, da mãe, do pai. Era mais atrelado à mãe do que do pai. E Jesus vem quebrando esse conceito, dizendo: não, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vocês estão equivocados nesse argumento de vocês. Esse rapaz aí nasceu dessa forma para que a glória de Deus, né, o poder de Deus se manifestasse sobre a vida dele. E é interessante, mas a gente vai no capítulo anterior, no capítulo 8, Jesus já dizendo que ele era a luz do mundo, né? No capítulo 8, verso 12 para frente, ele começa a dizer que ele é a luz do mundo. E quem crê nele não ficará em trevas, né? Não ficará em escuridão, né? Mas andará na luz. E no capítulo 9 a gente vê Jesus fazendo exatamente o quê? Curando um rapaz que era cego. Curando alguém cego. E aí a gente vê Jesus ensinando e demonstrando como fazer, né? O que fazer, né? Não adianta só identificar, precisa também fazer alguma coisa. Então Jesus ele vem discorrendo, né, esse texto, olha para os seus discípulos, fala para eles que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O pensamento deles são equivocados. Ele vai lá, cospe no chão, forma ali, né, um lodo, passa no olho do cara, fala pro cara: vai lá se lavar no tanque Siloé. Aí às vezes eu fico lendo essa passagem, mas eu fico pensando: o cara era cego, né? Como é que ele ia saber se estava no tanque Siloé? Ele perguntava, tudo bem, mas quem diria que as pessoas estavam respondendo corretamente para ele, né? Então há muito milagre acontecendo aqui, né? Jesus fazendo isso, Jesus tirando do coração dos seus discípulos essa ideia do pecado, né? Nascer deformados relacionado a pecado. Jesus ele agindo, né, usando a própria natureza para curar o homem, pedindo para um cego caminhar. Então, assim, há várias circunstâncias aí nesse trecho que a gente pode meditar, e o poder de Deus, né? Deus ele faz o que ele quer, Jesus faz o que ele quer. E às vezes ele faz de coisas, né, mandar um cego andar. Meio, né? Hoje a gente tem toda a tecnologia, a gente tem aqueles pisos, né? Em alto relevo, né? O cego sabe, né? Ele é treinado, tem a bengalinha ali, ele sabe. E naquela época, né? Então a gente fica parar um pouco para pensar, a gente vê que Deus fez um negócio, né? Através de Jesus fez um negócio sobrenatural. E então ele vem, o homem é curado,
Os líderes fariseus ficam retardados da vida, porque já a gente está vendo Jesus sendo perseguido por esses líderes, porque Jesus estava demonstrando ações poderosas entre o povo e os líderes não faziam nada. E os camaradas ficam loucos da vida, bravos com Jesus, né? No capítulo 8, finalzinho do capítulo 8, eles já pegam pedra, né, para atacar em Jesus. Jesus já sai dali e no caminho já acha um cego, já vem cura o cego. É fantástico o nosso Jesus. E vão, interrogam o cara dá testemunho de Jesus, fala que ele curou, que fez isso, fez aquilo. Aí vai para a família do rapaz, né? Ele nasceu mesmo sexo, aquilo lá. Não, vocês estão tudo comprou. Isso é um comprou, né? Com vocês, Jesus. Vocês são discípulos dele, isso, aquilo e tal. Aí volta pro cara de novo, daí o cara meio que enfrenta, né? Fala assim, pô, vocês vão de novo perguntar para mim? Então quer dizer que vocês querem se tornar discípulo dele também. Vocês estão querendo testificar do que ele faz, então talvez vocês querem virar discípulo dele de novo. Vocês querem virar, de novo não, vocês querem virar discípulo dele também? Aí esse cara é feito o quê? É expulso da sinagoga, né? Então ele é expulso de lá por falar de Jesus. E às vezes ser curado por Deus, irmãos, da cegueira é justamente isso, né? Uns vão glorificar, outros vão murmurar. Uns vão querer a gente perto, outros vão querer a gente afastado. Mas, perto ou afastado, importa que eu e você glorifiquemos a Deus, bem? Aqui o homem fala, ele deve ser profeta. Uma coisa eu sei, de Deus ele é. Porque só pode fazer isso se Deus estiver com a pessoa. Como pode um pecador? Quando eles falam pecador, sim, irmãos, é a pessoa que não está nem aí com Deus, não frequenta sinagoga, não é judeu, não é nada. Então não faz parte na cabeça deles ali do povo de Deus. Então, pecador eu sei que não pode fazer isso. Agora, esse homem chamado Jesus, ele é de Deus. Então, se vocês vão aceitar ou não, não posso fazer nada. Mas eu creio, eu aceito, porque eu vivi o milagre de Deus na minha vida. E às vezes o evangelho vai nos levar para isso, irmãos, né? Umas pessoas vão estar próximo da gente, outras pessoas vão se afastar da gente, porque enquanto a gente era cego, a gente era mendigo, a gente servia, né? A partir do momento que a gente é curado, nos levanta, Deus nos levanta, e a gente começa a trabalhar, começa também a fazer as coisas na vida, a gente já não serve mais, né? Então, podem, né, a sinagoga nos expulsar, mas sempre a gente vai encontrar um braços abertos, cheio de amor, cheio de perdão para nós. E esses braços abertos se chama Jesus Cristo. Amém? Então, ele é a luz do mundo. Ele traz luz para aqueles que estão em trevas. Né? Então, não é por causa do pecado que a gente vai ficar na escuridão. Pelo contrário, ele veio justamente para nos perdoar o pecado e nos tirar dessa escuridão. Amém? E só mais uma coisinha, de vez a gente ficar especulando a vida dos outros, né? Ah, aconteceu isso porque aconteceu isso, aconteceu aquilo porque fez aquilo, isso, aquilo, tá? É tudo especulação, porque a gente não sabe a realidade. A gente tem que fazer igual a Jesus. Gente, a questão aqui não é discutir a origem do problema. A questão aqui é ajudar da solução para o problema. Né? Então, o fulano, não, deixa o problema. Né? Então, vamos apresentar quem pode ajudar este homem a resolver o seu problema. Amém, irmãos? Então, isso é mais ou menos o resumo do capítulo 9 até o versículo, né, do verso 1 até o verso 34. Agora a gente vai ler do 35, né, até acabar o capítulo 9, né? Se os irmãos tiverem alguma dúvida, algum complemento, Lucas, eu acho que essa passagem é isso. Irmão, pode escrever aí, amém? Fica à vontade, participa conosco, hein? Verso 35 diz assim: Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e ele disse: Você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu: Você o viu e ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem e adorou Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para julgar. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer com que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto ouviram e perguntaram: Você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus.
mas a culpa de vocês permanece, pois afirma que podem ver. Então aqui Jesus ele, né, encontra esse homem e pergunta para esse homem: você crê no Filho do Homem? Bom, Filho do Homem talvez é uma expressão para a gente não muito. O que tem a ver essa expressão? Mas eu quero convidar os irmãos a ler depois Daniel 7. Lá os irmãos vão entender essa questão do Filho do Homem, né? A questão do fim dos tempos, o Filho do Homem. Então, quando Jesus chega para esse rapaz, ele faz esse rapaz talvez lembrar das leituras da Torá, né? Dos profetas, né? No seu contexto da sinagoga. Então, quando Jesus chega para o homem e se identifica como Filho do Homem, esse homem já sabe, pô, é Messias. Né? O Filho do Homem é o Messias. Aí ele fala para Jesus: quem é? Jesus fala: é quem está falando contigo. Ele fala: então, eu creio. Né? Eu acabei de ser curado, né? Então eu acabei de ser abraçado pelo Senhor. Onde eu frequentava acabou de me expulsar, né? Eu não posso mais frequentar lá. Jesus falou: não, vem comigo, que comigo você tem um lugar, né? Você tem o Messias está aqui para te resgatar. E ele faz, né? Jesus ele traz esse contraponto de que aqueles que afirmam ver não vê nada. Aqueles que são cegos, esses Jesus veio para trazer visão. O problema, irmãos, é não querer ver. Né? Há quem diga que assim, o problema não é não entender a Bíblia, né? O problema é não obedecer aquilo que eu entendo. Né? Então, assim, às vezes é melhor continuar na escuridão do que na luz. Por quê? Porque na luz o meu pecado vai ser tocado, o meu pecado vai ser incomodado. Então, é melhor ficar quietinho. Né? Então, deixa quieto, deixa a vida me levar, né? Aí não tem problema. Então aí fica essa vida, né, medíocre, né? Quando eu falo vida medíocre, irmão, é vida sem sal, sem açúcar, sabe? É uma vida mediana, não tem nada de diferente na vida, né? Vai empurrando com a barriga. E eu entendo pelo Evangelho, irmãos, que o Evangelho não é a gente viver empurrando pela barriga. Pelo contrário, a gente viver avançando, né? O reino de Deus indo para frente, a gente caminhando com Jesus, Jesus indo conosco, enfrentando as lutas de cada dia, sendo vitoriosos nas lutas. Outros irão nos perseguir até findar a nossa vida, mas sempre avançando, né? Não uma vida estagnada, uma vida parada nesse sentido. Então, aqui, né, esse segundo momento aqui fala a respeito da cura, né? A minha Bíblia traz como a cegueira espiritual. Então, aqueles que recusam a olhar para Jesus, a viver por Jesus, estão cegos espiritualmente falando. Por quê? Não conseguem enxergar em Jesus o Messias, né? E Jesus é o Messias prometido. Talvez, irmãos, né, para nós é mais fácil, porque a gente já tem toda a Bíblia concluída, a gente já tem toda a história da igreja. Mas naquela época era muito difícil para isso, né? Então, só que Jesus veio não só falando, Jesus também veio operando, né, os sinais do Messias. Né? Então, esses camaradas eles tinham um quê a mais, vamos colocar assim, né? Tinham uma situação a mais para eles crerem, né, em Jesus. Mas aprove Deus deles rejeitarem, né, pela misericórdia de Deus, e essa graça vir sobre a nossa vida também. E amém o Senhor por isso também, por nos salvar e nos resgatar. Amém, irmãos? Vamos para o capítulo 10, né? O capítulo 10 do Evangelho de João. Alguma colocação, os irmãos fiquem à vontade aí. Amém? Capítulo 10, verso 1. Eu lhes digo a verdade. Quem entra no curral das ovelhas, às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta, as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele explicou: eu lhes digo a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar a vida, uma vida plena que satisfaz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas.
O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece e eu conheço, eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também? Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Alguns diziam, ele está possuído por demônio e está louco. Por que ouvi-lo? Outros diziam, ele não fala como alguém que está possuído por demônio. Pode um demônio abrir olhos do cego? Então, olha só para os irmãos, né, verem essa passagem, né, de João capítulo 10, né? Jesus ele começa a dar uma ilustração falando que ele é o bom pastor, né? Jesus começa, né, dizendo, ó, ele de verdade, quem entra no curral das ovelhas escondido, ou seja, por trás, não é o pastor, né? É ladrão. Então, as coisas começam a acontecer de uma forma muito diferente daquilo que é natural, né? O que é natural? Se apresentar pela frente, olhar olho no olho. Mas você vem pelas costas, você vem já com uma segunda intenção, isso aí não é verdadeiro. Né? Então tem alguma coisa errada. E para e pensa comigo, irmãos. Jesus estava apontando essa ilustração para quem? Né? Justamente para os fariseus. Né? Jesus estava mexendo a ferida deles. Por quê? Porque os fariseus, irmãos, eles agiam de segunda intenção. Né? Eles colocavam lei no povo, eles exigiam as coisas do povo e eles mesmos, entendeu? Eles lavavam a mão deles. Eles podiam pegar seus animais no sábado, mas o povo não. Eles podiam fazer várias coisas no sábado, mas o povo não. Então a ideia é o que? Jesus está dizendo, ó, se o cara vem pelas costas, vem com a segunda intenção, se o cara já vem com o segundo pensamento, não com o coração livre, com o coração liberto, mas ele vem, né, com uma intenção furada, esse cara nunca foi pastor. Né? Esse cara, ele é ladrão. Ele está aqui somente por causa da ovelha, né? Só da lã da ovelha. Mas amor mesmo não existe. E aí, irmãos, a gente pode catar essa passagem e levar para vários contextos da nossa vida. A gente pode falar de pastores, a gente pode falar de líderes, a gente pode falar de religiões, a gente pode falar de N coisas, né? Mas eu queria que isso frisasse para mim, para você, né? Interno para a gente. Antes de a gente olhar para o próximo, a gente vamos esquadrinhar o nosso coração primeiro. Qual é a intenção nossa? Como que está o nosso coração nas coisas de Deus? Né? O que a gente faz assim no sentido... Será que a gente ajuda o próximo esperando algo em volta? Será que a gente né, move céus e terra para ajudar o próximo, mas porque a gente espera uma recompensa? Será que a gente não tem compromisso com nada? A gente só quer apenas o salário dali, a gente só quer apenas receber o nosso dinheiro e ponto, acabou? Sabe, fazer as coisas por fazer, por obrigação. Isso a gente pode estar fazendo o quê, irmãos? Podemos estar com o coração dividido, com o coração enganoso. E isso é terrível, por quê? Porque senão a gente não vai prestar atenção no reino, no pastor. A gente não vai prestar atenção no pastor. O pastor aqui, o pastor Jesus. A gente não está ligando para ele, pelo contrário, a gente só está querendo saber dele pagar aquilo que a gente deve, que é aquilo que ele deve para a gente. E Deus não deve nada, né? Jesus não deve nada, mas a gente traduz como assim, eu faço isso na igreja, então Jesus é obrigado a me abençoar. Não, não. Se você faz por troca, Deus não vai te abençoar. Agora, se você faz por amor, se você entra pela porta da frente, se as pessoas te conhecem, você não entra às escondidas, você não pula cerca, você está ali honestamente, com a cara descoberta, fazendo com amor,
fazendo com paixão, de verdade, fazendo porque Cristo colocou em seu coração, pode ficar sossegado que o seu salário é recompensado. E quando eu falo salário, não estou falando só de dinheiro, né? Estou falando também de outras coisas. A vida sua vai ser uma vida abençoada. Por quê? O ladrão, né? A pessoa de segunda intenção, ela só quer matar, roubar e destruir. Ela não está preocupada em edificar. É o matar, roubar e destruir. Ela não está preocupada em dar crescimento para quem ouve, para quem segue. Tá nem aí, ele quer só desfrutar cada vez mais dessa pessoa. Mas Jesus, quando ele fala que mas eu vim para dar vida e vida com abundância, ou vida plena, vida que satisfaz, mas aqueles que fazem conforme eu faço, aqueles que entenderam o meu chamado, que é por amor, amor ao próximo, ter uma vida abençoada. Por quê? Porque eu assumo o compromisso de abençoar. Por quê? Porque você está sendo abençoador. Então eu abençoo você. Não se esqueça, no capítulo 9, a gente tem o cenário do quê? O homem sendo expulso da sinagoga. No capítulo 10, a gente tem Jesus falando que ele é o bom pastor. Ele recebe essas pessoas. Então a gente, como sacerdotes, como ministro de Deus hoje levantado por Jesus, irmãos, né? Quando eu falo isso, não é só pastor, não é só evangelista, não é só presbítero, mas falo todos nós que cremos verdadeiramente em Jesus. Somos chamados de um sacerdócio real de todos os santos. Todos nós podemos pregar, todos nós podemos batizar as pessoas, todos nós podemos orar por cura, todos nós podemos ensinar a palavra, né? Lógico que cada um tem seu dom, mas todos nós podemos fazer. A gente tem livre acesso a Deus, todos nós podemos falar com Deus. Mas a intenção do nosso coração vai determinar, né, aquilo que a gente quer. Se a gente faz por amor, porque compreendemos a obra, amamos as pessoas, né? O cara foi expulso da sinagoga, agora a gente precisa amar essa pessoa e se um foi, outros também serão. Então a gente tem que ser o bom pastor. Quantas pessoas arrebentadas a gente tem no nosso meio, né? Pessoas tristes, desanimadas às vezes, pessoas que não quer mais nem viver mais, e a gente tem a palavra, a mensagem da palavra vida eterna. A gente tem um lugar, a gente tem um aprisco para levar essas pessoas lá. Amém? Isso é uma das vertentes, irmão, que a gente pode pensar nesse texto aqui de João 10. Como eu falei para os irmãos, a Bíblia é infinita, né? Deus vai dando ensinamento para nós conforme a medida da graça dele. Então, analise, né, o meu e o seu coração no sentido qual é a intenção que a gente faz, né? A gente faz por amor, faz por vontade, né? Faz porque o Senhor tocou no nosso coração, a gente é tocado pelo Senhor e aí a gente consegue fazer aquilo que o Senhor quer, ou a gente está aqui como um ladrão, né? Porque aqui fala que quando vem a dificuldade aqui, ou seja, vem um lobo, o que acontece? O funcionário, né? O empregado ali que não está nem aí com as ovelhas, ele foge e deixa as ovelhas sozinho, o lobo vem, ataca, destrói, né? Toda ali a questão do aprisco ali. Então essa é a ideia nossa aqui, da minha ideia, a minha leitura desse texto, né? Uma das minhas leituras desse texto, justamente trazendo sobre essa vertente. Às vezes nós podemos ser esse ladrão que mata, que rouba e que destrói. Mas também a gente pode ser o que edifica a vida das pessoas, para que as pessoas tenham uma vida plena. Amém? Então, se os irmãos têm alguma ideia aí, né? Os irmãos podem escrever. Amém? A gente não foge, irmãos. A gente está aqui com o próprio dono, né, do rebanho aí. E aí Jesus declara abertamente que ele é o bom pastor, né, porque as pessoas lá estavam rejeitando e ele estava formando, né, o seu discipulado, os seus discípulos ali. Amém, irmãos? Vamos para o capítulo, o versículo 22. Então isso é do verso 1 ao verso 21, né? Agora vamos lá para o verso 22 em diante. Era inverno e Jesus estava em Jerusalém. Na celebração da festa da dedicação, ele caminhava perto do templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando os líderes judeus o rodearam e perguntaram: quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. E Jesus respondeu: eu já lhes disse, e vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome de meu Pai. Mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão.
pois meu Pai as deu a mim, e ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las na mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Mais uma vez os líderes judeus pegaram pedras para atirar nele. Jesus disse: por orientação de meu Pai, eu fiz muitas obras. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Ele respondeu: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Você é um simples homem afirma que é Deus. Jesus respondeu: as próprias escrituras de vocês afirmam que Deus disse a certos líderes do povo: eu digo, vocês são deuses. E vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas. Porquanto, se aqueles que receberam a mensagem de Deus foram chamados de deuses, por que vocês consideram blasfêmia quando eu digo, eu sou filho de Deus? Afinal, o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Não creio em mim se não realizo as obras de meu Pai. Mas se as realizo, creio na prova, que são as obras. Mesmo que não creiam em mim, então vocês saberão e entenderão que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Novamente tentaram prendê-lo, mas ele escapou e os deixou. Foi para o outro lado do Rio Jordão, perto do lugar onde João batizava no início, e ficou ali por algum tempo. Muitos o seguiram, comentando entre si: João não realizou sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem se cumpriu, e muitos ali creram em Jesus. Amém, Fábio. Deus abençoe, né? Tenha uma boa viagem aí, que o Senhor guarde, que o Senhor conduza, amém? Jesus começa, irmãos, né? Mais uma vez, esses líderes judeus vão confrontar Jesus, né? Vão querer fazer com que Jesus, ele... quer pegar Jesus de qualquer forma. Eles ficam indignados por Jesus, ele conseguir sair das perseguições, sair daquilo que ele formava lá. E agora eles vão justamente, né, pegar Jesus numa situação. Eles chegam para Jesus e falam assim: cara, para com suspense, né? Jesus, para com suspense. Se você é o Cristo, fala pra gente logo se você é o Cristo. A gente tá aqui se remoendo aqui, a gente tá querendo saber se você é ou não é de verdade, se aquilo e tal. Aí Jesus fala: gente, eu já falei pra vocês, né? Eu já falei pra vocês quem eu sou. Vocês que estão aí, né? Não quer crer, eu vou fazer o quê? Não vou ficar forçando, engole, não, me aceita, engole abaixo. Não, tá aí, eu já me revelei, já disse, olha as obras que eu faço. Vocês não querem acreditar em mim, mas olha as obras. Aí os caras pegam a pedra, né? Daí pega a pedra para atacar em Jesus, e ele fala: peraí. Por que vocês vão me apedrejar? Qual é o meu crime então? Vai, você quer me apedrejar? Então beleza, então vamos perguntar: qual é o meu crime? Aí eles falam: não, suas obras, a gente não vai apedrejar você por causa das suas obras. A gente vai apedrejar você por blasfêmia, porque você diz que é Deus. Aí Jesus vai lá no Salmo 82, irmão, verso 6, que diz assim: eu digo, vocês são deuses, são todos filhos do Altíssimo. É uma outra discussão que a gente precisa ter aqui, mas Jesus pega eles, por eles não compreender as Escrituras, irmãos. Não, porque aqui Deus não está dizendo no Salmo que todos nós somos deuses. Não é isso. Né? Então a gente é um Deus agora. Não é isso. Há uma interpretação, há um contexto aqui. Só que, por eles não compreender a Escritura, Jesus pega esse versículo e cita para eles: olha, na lei, nas Escrituras está dizendo que Deus chamou o povo de seu Deus deuses. E vocês vêm me acusar porque peraí, a lei não pode ser alterada, a palavra não pode ser alterada. E aí agora como é que nós faz esse contexto aí? Os camaradas ficam mais loucos com Jesus. Ainda por quê? Porque de fato tem esse texto. Salmo 82, 6, né? Vocês são deuses. E eles ficam loucos da vida com Jesus, né? Porque, vocês sabem, verso 35, vocês sabem que as Escrituras não podem ser alteradas. Portanto, se aqueles que receberam a mensagem de Deus foram chamados de Deus, por que vocês consideram blasfêmia quando eu digo, eu sou filho de Deus? Aí, esses caras, né? Jesus fala: então crê em mim por causa das obras, ou não crê, né? Mas se a realizo, creio na prova, que são as obras, mesmo
que não creem em mim. Então vocês saberão e entenderão que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Aí novamente tentaram prender Jesus. Ou seja, eles falam para Jesus se revelar, Jesus de certa forma se revela. Aí, questão sobre o Cristo, ele, né, fala como blasfêmia se Deus mesmo, a lei falou que Deus formou deuses. E ele tenta prender Jesus. Irmãos, existe um negócio aqui para a gente encerrar. Né? Tem gente que não quer aprender. Né? Tem gente que é cheia de dúvidas, cheia de questionamento, mas tem pessoas que não querem aprender. E isso caracteriza justamente a escuridão do coração. Vamos voltar aqui para o tema da cegueira, do capítulo 9, um pedaço do capítulo 10. E Jesus dizendo que ele é a luz do mundo. Então, enquanto a gente não entender Jesus como a luz do mundo, a cegueira vai estar no nosso coração. A gente vai poder fazer pergunta, questionamento, termos resposta, mas nunca vamos estar satisfeitos. Por quê? Porque a gente está com o coração escurecido ainda. Qual é a ideia? A ideia é de fato se arrepender. Pedir que o Senhor troque o coração de pedra e coloque um coração de carne. Reconhecer os erros, reconhecer os pecamentos, né? Os procedimentos errados, reconhecer que nós somos miseráveis, somos pó, não sabemos nada, não temos nada, dependemos de Deus em todas as circunstâncias, sabe? Não ir já com os seus pressupostos, mas pelo contrário, né? Vir conforme Jesus quer nos ensinar e formar. Não ia ter Jesus como o Nicodemos, né? Não, cara, nasça de novo. A resposta de Jesus sempre vai ser essa, nasça de novo. E é isso que tem para o nosso coração. Então, há pessoas, às vezes essas pessoas somos nós, né? A gente é cheio de dúvidas, a gente é cheio de questionamento com Deus, mas a gente não abre o coração para Deus. A gente lê a Escritura de forma errada, interpretamos de forma errada, ou quando interpretamos, né? E achamos que está tudo bem. E não está. Os fariseus vinham lá de anos, né? Eles se formaram aí no período interbíblico, né? Mais de 400 anos e antes de Jesus, e aí eles se formaram naquele período e anos vem naquela tradição, e nós somos os caras da palavra de Deus, nós somos os caras da Bíblia, né? Não tinha a palavra Bíblia, né? Mas só para os irmãos entenderem, nós somos o cara que entende a lei de Deus, nós somos os caras perfeitos, aquilo total, e quando chega a verdadeira luz, mostram que eles estavam totalmente errados. E às vezes nós andamos dessa forma. Achamos que somos isso, somos aquilo, que a gente faz isso, que a gente faz aquilo, isso, aquilo e tal. E quando Jesus se manifesta, irmão, a gente vê que a gente estava totalmente errado. Só que, por ignorância, por coração duro, de ver a gente, poxa, é verdade, Senhor, eu preciso crer nas suas obras, eu preciso crer no Senhor, eu preciso rasgar meu coração, eu preciso se arrepender do pecado, não. Vamos tentar aprender Jesus de novo. Ou a gente faz o quê? Pega a palavra de Deus, coloca no chão, coloca no canto da gaveta lá, deixa lá, não quero mais ler Bíblia. Não acompanha mais as transmissões aqui da igreja, as leituras, as pregações, os estudos. Então a gente se afasta das coisas de Deus. Por quê? Porque Deus está começando a manifestar a sua luz, está mostrando o nosso pecado e a gente não quer que Ele mostre o nosso pecado. A gente quer continuar vivendo a nossa vidinha. Então, irmãos, enquanto o Cristo, o Jesus, não for o Senhor do nosso coração, muitas questões da nossa vida vão continuar levantadas. A partir do momento que a gente crê em Jesus, Jesus foi o Senhor e nosso Salvador, irmãos, 99% das nossas questões irão se findar. Porque 99% são tentativas de autojustificação. Que é demonstrar para o próximo que a gente é certo, que a gente é correto, mas a gente faz tudo torto. Então, os fariseus estavam bravos com Jesus porque o povo começou a seguir Jesus, porque Jesus fazia as obras que eles não faziam. Os fariseus começaram a ficar nervosos com Jesus, por quê? Porque Jesus amava as pessoas como ele não os amava. As pessoas começaram a ficar bravas com Jesus porque Jesus não tinha dia para operar, Jesus operava de segunda a segunda. E eles queriam escolher dias para essas coisas acontecerem. Então, há um paralelo muito grande em os seguidores de fato de Jesus e os que se dizem seguidores de Jesus. Os que se dizem ser seguidores de Jesus têm toda uma regra, tem toda uma forma, tem todo um contexto, tem toda uma situação. Enquanto o seguidor de fato de Jesus mesmo, ele não tem dia, não tem hora. Toda hora é hora de glorificar o Senhor, toda hora é hora de manifestar a presença de Deus, toda hora é hora de adorar a Deus, de ensinar as pessoas, de pregar, de orar, de falar do amor de Jesus, de abraçar. Toda hora é hora. A gente não precisa de regra, não precisa de pressuposto. Né? Entenda aqui minha fala, tá, irmão? Minha regra no sentido de, não, só esse dia é o dia. Não, todos os dias são para o Senhor. Todos os dias são do Senhor. Todos os dias
toda hora, todo minuto, todo segundo é momento para a gente glorificar o Senhor. Então precisa esperar chegar o dia certo, a festa tal, isso aquilo todo, não. Jesus é livre e nos chamou para ser livre, para todo momento manifestar a glória do nome dele. Então Jesus ele escapou dele e foi lá do outro lado, irmãos, né? Onde João estava batizando. Aí muitos seguiram comentando entre si, né? Seguiram quem? Seguiram Jesus e falaram assim, nossa, ó, João mesmo, né? João Batista aí não realizou milagre nenhum, né? Mas tudo que ele disse se cumpriu, né? A respeito de Jesus. E ali eles creram em Jesus. Às vezes, irmãos, acho que travou aqui, né? Bem no finalzinho travou aqui. Mas voltou aqui, né, irmãos? Bem. Então, ali as pessoas, só estou acompanhando aqui para ver. Foi do outro lado lá, onde João batizava, e as pessoas ali falam assim, ó, João mesmo não manifestou nada, não fez milagre nenhum. Mas tudo que ele disse a respeito do Messias, do Cristo, de Jesus, aconteceu. E a gente crê em Jesus agora por causa daquilo que João anunciou. Irmãos, às vezes nós não iremos realizar milagres. Né? Às vezes a gente não vai realizar milagres. Mas se a gente anunciar verdadeiramente a palavra de Deus, outras pessoas também crerão em Jesus. Amém? Então, não se preocupe no sentido de, tem que fazer... Não, faça aquilo que Jesus manda. O que ele manda? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, ensinando as pessoas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos fazer o cumprir a ordem de Jesus, que é de falar de Jesus para as pessoas. Né? Olha, a nossa vida ministerial não tem um milagre para contar. Né? O primeiro milagre já somos nós, né? Mas a gente, milagre externo, né? Fora nós. Talvez a gente não tenha milagre nenhum. Mas se a gente falar a verdade, a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Amém? Toda vez que Deus lança a sua palavra, ela não volta vazia. Alguém está recebendo essa mensagem. Então, vamos buscar para que Deus nos use em milagre, mas também vamos buscar a Deus para que nós transmitimos a palavra dele verdadeiramente. Aí, Deus vai manifestar o seu dom conforme ele quer na vida de cada um. Amém? Então, aqui eu quero encerrar, né, o capítulo 10 aí de João, trazendo esse finalzinho aí que testemunharam, né, a respeito de João Batista, falando justamente ali, né, falemos de Jesus, com ou sem milagre, falemos de Jesus, e certamente o nome do Senhor será glorificado. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por este momento, pedir que Ele nos ajude, continue nos ajudando, dê uma quarta-feira abençoada para nossas vidas. Amanhã tem culto, né? Acredito que teremos culto amanhã. Eu não vou estar podendo estar amanhã aqui com os irmãos, nem na próxima quinta, mas os irmãos e os pastores já estão, né, trabalhando aí e certamente irão abençoar os irmãos amanhã com uma palavra. Amém? Então eu quero convidar os irmãos então, a estar amanhã, né, com a gente nessa transmissão, ficar atento nas redes sociais. Sexta-feira, 7 horas da manhã, tem a continuação da leitura, né, do Evangelho de João com o pastor Rodrigo, o capítulo 11 e o capítulo 12. Né? Leiam antes, né, já vai com o coração preparado para que, né, você possa receber aí de Deus. Domingo pela manhã nós temos a escola dominical, né, continuando falando a respeito dos conflitos da vida. E domingo à noite nós temos o culto de ceia. Amém, irmãos? Estejam em comunhão, aqueles que podem, né? Estejam conosco, aqueles que não podem, que vão ouvir, né, pela transmissão, né? Prepara o seu pão, prepara aí seu suco de uva, né? No momento da consagração, consagramos junto, e ceia conosco de forma virtual, e Deus vai ser louvado, amém, irmãos? O importante é a gente estar em comunhão. Não deixe o inimigo, né, encher seu coração, que você não, isso aqui, não. Vamos crendo, porque a gente crê que Jesus vai voltar a buscar a sua igreja, amém? Fazer isso em memória de mim, que todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então Jesus vem, amém? Jesus vem buscar a sua igreja, Jesus vem buscar seu povo. Essa é a nossa esperança. Então participemos da ceia do Senhor para testificarmos aos homens que Jesus está voltando. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Vamos orar e agradecer ao Senhor.
Pai, em nome de Jesus, nessa manhã eu quero agradecer ao Senhor pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Pedir que o Senhor continue nos iluminando, nos abençoando para cada vez mais compreender a Tua palavra. Importa que o Senhor seja pregado, Senhor. Importa que a Sua obra seja feita, Senhor. Então, por isso, nesta manhã, Senhor, nos capacita. Derrama o Teu Espírito cada vez mais sobre as nossas vidas, para que a gente possa fazer aquilo que o Senhor se agrada. Senhor, abençoa meus irmãos, aqueles que estão aqui comigo, aqueles que irão ver depois, que a Tua graça, Tuas mãos se estendam sobre a vida de todo mundo, para a glória e louvor do Teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Assim, nesta manhã, eu peço a Tua bênção para esse dia, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e para todos sempre. Todos nós dizemos amém, amém. Deus abençoe sua vida e até o próximo aí. Amém, irmãos? Até mais.